Esse trimestre nós estamos considerando lições que são baseadas no Evangelho de João. O Evangelho de João, ele tem um conteúdo um pouco diferente dos demais evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Mateus, Marcos e Lucas, eles traçam episódios, registros da vida de Jesus, do seu ministério, e que muitas vezes são repetidos entre eles, um complementando o outro ou acrescentando algum episódio entre um momento e outro e assim por diante. Entretanto, o Evangelho de João, que foi escrito algumas décadas depois dos outros três, ele foi escrito por João com um propósito um pouco diferente dos demais. João, ele estava procurando combater algumas heresias que já estava adentrando a igreja cristã no primeiro século. E uma delas dizia respeito a questionamentos com relação à divindade de Jesus. E é por isso que logo na abertura do Evangelho, João traz ali de forma muito clara, sem questionamentos, apresentando Jesus como o Verbo de Deus e o próprio Deus. E dessa forma, então, através dos milagres, através do que aconteceu no ministério de Jesus, que João pôde compilar, atendendo a este propósito, ele registrou no seu livro, e aquilo que ele deixou registrado não apenas cumpriu o propósito dos seus dias, mas também trazem lições para o tempo presente, conforme nós já vimos nas lições anteriores e vamos ver ao longo de todo esse trimestre. A lição de hoje vai falar sobre o início do ministério de Jesus e tem por título O Casamento em Caná. Evangelho de João, capítulo 2, verso 5, o verso áureo, lemos assim: Fazei tudo quanto ele vos disser. E o pensamento da inspiração: Jesus começou a obra de reforma entrando em íntima comunhão com a humanidade. Sobre isso nós vamos nos aprofundar ao longo do estudo dos tópicos. E quem está interagindo conosco, estará trazendo com mais profundidade este assunto, é o nosso irmão Odimar, ele que também tem a sua atuação aqui junto à Associação do Estado do Rio de Janeiro. O primeiro tópico tem por título O início do ministério de Jesus, de Cristo. Pergunta A: onde Jesus começou o seu ministério na Terra? Em que lugar? Em que situação? Que momento maravilhoso, né? Um convite que é bastante apreciado? Sim, né? Maravilhoso, é um convite de casamento. E quem é convidado para um casamento é muito íntimo. Então, num momento melhor não poderia ser, senão um casamento. E Jesus, de pronto, se fez presente e começou então o seu ministério. Mais para frente nós vamos ver que a mãe passou para ele, né, um problema, e ele, não é o meu momento agora, mas ele não deixou aquele casamento desamparado. Então ele iniciou seu ministério em um momento aprovado por Deus, criado, né, desde a criação por Deus, que é o casamento. Certo. Então, Jesus, anterior a isso, né, Jesus tinha tido aquela sua experiência no deserto, depois tinha estado ali no movimento de João Batista. João Batista tinha apontado ele como Cordeiro de Deus. Tira o pecado do mundo. Jesus já tinha também agregado junto de si os discípulos. E agora, esse convite maravilhoso para uma reunião pública, para uma festividade, para se congratular e, como bem lembrado pelo irmão Odimar, celebrar uma instituição estabelecida por Deus lá na criação. E isso deve nos levar a refletir, inclusive, sobre a seriedade do casamento e sobre a bênção que é essa instituição sagrada de Deus, né? Sim. Deus instituiu lá no princípio e quando Jesus iniciou seu ministério, também foi numa cerimônia de casamento. O interessante é que nós idealizamos que uma entrada triunfal é algo... não, ele deveria ser em Jerusalém, que ele deveria fazer um milagre para que todas as pessoas vissem.
Na festa da Páscoa, Isso, quando tivesse teria todo que ser mundo algo lá. grandioso. No olhar humano, nós analisamos que isso seria uma entrada triunfal. Mas Jesus não é assim. Ele vai no íntimo das pessoas. Ele vai no particular. E é isso que torna o Deus que Ele é. Um Deus de amor, né? Um Deus que quer o bem e que conhece intimamente cada um de nós. Exato. Não como alguém no meio da multidão Sim. que mal você Consegue ver o rosto da pessoa. Sim, porque está muito distante, tem muita gente. Não. Ele está ali Deus, ele é próximo, íntimo. junto. Isso aí, Cristo, ele é íntimo. Pergunta B. O que aconteceu muito antes do final da festa de casamento? Então, nós vimos que existia uma festa e a festa de casamento não é como na atualidade, né? Que dura ali algumas horas. Sim. Como que era a festa e o que aconteceu antes? Como foi dito, né, surgiu um problema. E esse problema precisava de uma solução. E naquele momento quem reconheceu a solução foi a mãe de Jesus. E imediatamente, como as festas duravam 5, 7 dias, né, até o vinho acabar, surgiu esse problema, o vinho acabou antes. E era desonroso para um casal, para uma festa de casamento, que esse vinho acabasse antes, né? Então, a mãe de Maria percebeu esse problema, imediatamente, no caso, Maria, mãe de Jesus, percebeu esse problema e imediatamente foi a Jesus pedindo, então, socorro, né? Sim. Informando a ele que o vinho tinha acabado. É interessante nós vermos essa atitude de Maria e trazer uma lição para nós. Mais à frente, numa outra lição, nós vamos ver que houve alguém que, depois de ter procurado todos os recursos, finalmente chegou em Jesus. E Jesus foi a solução para ele. Mas houve um contexto, porque ele não conhecia Jesus. Quando ele teve a oportunidade de conhecer Jesus, Ele ouviu falar. Aí sim ele foi a Jesus, mas já tinha feito, né, todas as Tentativas Mas vocês vão ver possíveis para que solucionar o problema. quando chegar nessa lição, fizemos uma aplicação no sentido de que muitas vezes nós fazemos isso. Tentamos todas as opções, todas as alternativas, esgotamos tudo que está ao nosso alcance. Daí quando fala, nossa, nada resolveu, deixa eu ir para Jesus. Mas aqui com Maria foi diferente. E aí está o grande exemplo. Maria, quando notou o problema e a dificuldade, imediatamente foi para Jesus. Foi Jesus. Nós também precisamos ser como Maria. Quando sentimos as nossas dores, temos aí as nossas dificuldades, ao invés de tentarmos de tudo, vamos a Jesus, porque Ele é a fonte inesgotável, Ele é quem vai nos ajudar. Então, sejamos como Maria. Vamos a Jesus pedir socorro para a nossa necessidade.